Graça e paz para todos inundados com esse amor de Deus, porque nós estamos hoje um dia mais próximos à volta de Cristo. Isso deve nos alegrar. E se Cristo não voltar antes de nós morrer, estamos um dia também mais próximo do nosso próprio fim aqui na Terra. É interessante como a gente celebra aniversários. Eu acabo de passar meu aniversário, duas semanas atrás. Em vez de celebrar, nós devemos chorar, né? A não ser que sejamos cristãos, porque de fato o fim é bem melhor do que o início. Glória a Deus. A vitória da morte foi retirada. E em lugar disso, nós temos a glória de Deus na nossa frente. Mas nosso tema não é a morte, é o discipulado. E descanso no Senhor. Essa palavra, discípulo, é uma palavra muito importante no Novo Testamento. Aparece quase 250 vezes. E tem diferentes níveis. Se a gente começa a pensar, temos discípulos escolhidos por Jesus, João 15, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eram todos presbiterianos, predestinados a seguir a Jesus. Agora, aqueles batistas assembleanos aparecem em capítulo 6 de João, versículo 66, 666, sabem que número é esse? Eles disseram, esta palavra de Jesus é muito dura, e daí para frente eles deixaram de seguir a Jesus e, portanto, deixaram de ser discípulos. Então, eram discípulos não escolhidos. Tem um monte de discípulos, hoje em dia, que não prestam contas para ninguém. O discipulado, primeira vez que eu vi na prática mesmo, foi em Portugal, em 1959, com um missionário chamado Dean Fredrickson. E ele, interessantemente, tinha a mania de convidar os irmãos a aparecer no gabinete dele, abrir a Bíblia junto com eles, com vários temas que ele queria repassar para aqueles discípulos. Eles leram o texto e, após a leitura, ele perguntava o que eles entenderam com esse texto. Se esse texto era para obedecer ou não. Naturalmente, o pessoal disse é para obedecer. Então, na próxima vez que vamos reunir, vamos ouvir como que você obedeceu esse texto. E quando eles voltaram, uma semana depois, normalmente, e ele perguntava o que eles tinham feito a respeito daquele texto que eles se comprometeram em obedecer. Se ele dissesse não fizemos nada, diz então hoje não tem aula. Fechou a Bíblia e manda embora. O que ele queria fazer com isto é tentar transformar numa seriedade bem acima do normal. E aqueles que eram membros da igreja, que nunca tiveram que prestar contas para ninguém, foi tão radical que eles foram embora. Muitos daqueles discípulos, como em João 6,66, desapareceram da igreja. Mas alguns ficaram, e alguns estão lá até hoje. A Igreja do Carmo, em Lisboa, Portugal. Aqui no Brasil tem uma igreja que também pratica o discipulado seriamente em Santarém,
com o pastor Ebi Huber, que tem ensinado aqueles irmãos de Santarém que precisam obedecer a palavra. E o resultado é que todo mundo é discípulo de alguém e também discipula alguém. Então é uma espécie de rede de responsabilidade e mutualidade entre os irmãos. Normalmente, ser discípulo significa procurar alguém como mentor, alguém que vai explicar como se deve entender certos textos da palavra, como a gente deve seguir a Jesus. O que nós queremos fazer nesses 3 dias, hoje, amanhã e domingo, é procurar entender algo que foi o tema de um livro muito importante, já saiu em português, um livro muito antigo do A.B. Bruce, um escocês, O Treinamento dos 12. Como que Jesus trabalhou com esses pescadores e um fiscal, um terrorista, né? Zelote era terrorista. E os outros que não tinham profissão conhecida por nós. Né? Como que Jesus trabalhou com eles para que eles se tornassem de verdade discípulos apóstolos, isto é, aqueles que ele poderia enviar para cuidar, fundar e estabelecer a Igreja de Cristo. Portanto, esse trabalho que está na nossa frente. Hoje, nós queremos lembrar desse texto aqui, que já se encontra, eu acho que nessa mesma versão de Mateus 11, versículo 28, 29 e 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Não diz para os corpos. Os que estão cansados não tem problema nenhum. Segundo esse texto, o descanso é para a alma. E, finalmente, porque o meu jugo é muito suave e meu fardo é leve. Vamos orar e pedir que Deus nos oriente no pensamento desta noite. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por todos que tomaram o seu tempo para estar conosco nessa noite e pensarmos juntos sobre o verdadeiro significado de seguir a Jesus. Oh Deus, precisamos muito de aprender de Ti. Precisamos entender a importância de seguir-te. Rogamos, oh Deus, que cada pessoa que está aqui, que reconhece Jesus como seu Senhor, que possa realmente não somente entender, mas comprometer-se com o senhorio de Jesus. Isso te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. O conceito básico do discipulado é lealdade para uma pessoa e aquilo que ele ensina. A diferença entre a palavra discípulo e aluno é muito grande. Eu lecionei na Faculdade de São Paulo durante 30 anos. Mas eu não tinha aqueles alunos como discípulos. Eles não se tornaram leais a mim. Simplesmente escutaram algumas coisas, eles aceitaram. Algumas coisas eles
esqueceram e não fizeram caso nenhum. Mas quando Jesus convidou aqueles irmãos, André e Pedro, João, Tiago e os outros discípulos, eles entenderam que era para eles se comprometer com a pessoa de Cristo. Isto é básico e fundamental. Os irmãos sabem que Saulo de Tarso, era estudante aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um famoso rabino da época, contemporâneo de Jesus. Mas Saulo de Tarso não era discípulo de Gamaliel. Isto é, ele não tinha compromisso com a pessoa dele. Enquanto, quando ele se converteu, a situação mudou radicalmente. Ele se tornou discípulo de Jesus. A última ordem de Cristo, em Mateus 28, depois de declarar que toda a autoridade nos céus e na terra foi repassada para ele, da parte do Pai, ele fala para aqueles 11 discípulos, ide e fazer discípulos. Não diz fazer escolas com alunos. Discípulos das nações, ensinando-os, porque aí tem muita informação que tem que passar, como que se vive essa vida cristã, como se vive esse compromisso com Cristo. Ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ensinado. Em outras palavras, agora é uma segunda geração, terceira geração de discípulos das nações. E eis que eu estou convosco. Por que ele falou isso? Mesmo que ele não tivesse voltado ainda. Ele está simplesmente dizendo que eu estou convosco pela lealdade que aqueles discípulos que vocês vão ganhar, vão ter para com o próprio Senhor Jesus. O professor Edward Schweitzer, se não me engano, era de Neuchâtel, na Suíça. Ele escreveu um livro sobre o discipulado. Além de muita coisa que ele escreve, uma das coisas que me impressionou bastante foi o fato de que o discípulo é uma pessoa que deixa alguma coisa. Pode ser que ele deixe os pais, talvez ele deixe seu emprego, mas ele deixa uma coisa. Se ele não deixa uma coisa, ele não é discípulo. Porque o seguir a Cristo é cortar certos relacionamentos ou obrigações, o que for, para seguir a Jesus. E ainda que essa ideia quase não se pensa mais, né, que a pessoa está deixando alguma coisa para seguir a Jesus ou para obedecer a Jesus. A ideia por trás do batismo é essa. A ideia, por exemplo, dessa palavra, estou crucificado com Cristo, que nós encontramos em Gálatas 2:20. O apóstolo Paulo está dizendo, eu morri para, segundo Coríntios também vai afirmar a mesma coisa. Eu morri morri com Cristo, para que não faça mais aquilo que me agrada, mas aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Então, todos que aqui estão batizados, devemos sempre lembrar disso. Toda decisão que nós tomamos, feita à luz do discipulado. A ideia que o Fredrickson estava ensinando lá em Portugal, que quando a gente começa a caminhada cristã, ele tem que saber o que a Bíblia ensina sobre um monte de áreas em que a gente, no mundo, não pensa.
Por exemplo, discipulado na maneira que nós gastamos dinheiro. Muita gente não imagina que depois de ter dado o seu dízimo, que você é responsável, como discípulo de Cristo, a gastar o resto desse dinheiro também só para a glória de Deus. A área de relacionamento conjugal. Como que é o discipulado do casamento? Como se cria filhos sendo discípulo de Cristo? Em outras palavras, o discipulado é algo que diz respeito a todos os aspectos da vida e estão relacionados com aquele versículo de 1 Coríntios 10, 31, quer comamos ou bebamos ou façamos outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. E Deus é glorificado quando nós somos seguidores de Cristo. Muito bem. Então vamos olhar para o nosso texto e vamos tentar destrinchar o que o apóstolo Paulo, melhor que Jesus, estava ensinando aqui. É um convite para chegar a Cristo. Parece que é um convite para o discipulado. Por quê? Por causa da frase: tomem sobre si mesmos o meu jugo. Essa palavra já, para mim, confirma que Jesus está convidando pessoas a virem e se tornarem discípulos dele. E aceitar essa responsabilidade de se envolver com a missão de Jesus, um jugo que a gente via muitos cangas lá na Bolívia, onde foi criado, e cangas também em Portugal. Não se vê mais lá, mas naquela época que eu morei lá, a gente via. E a ideia é que este boi que está na direita e o boi que está à esquerda tem que ficar bem juntos para cumprir, por exemplo, o trabalho de arar a terra ou qualquer outro trabalho. Sempre os dois juntos. E a ideia, então, do jugo de Jesus é exatamente essa ideia, que você agora está unido a Jesus em correspondência àquilo que Ele está fazendo. De modo que Ele tenha liderança, não sei se um boi tem mais responsabilidade que outro, né? E aí que vem essa questão de venha para mim e deixem alguma coisa. São as exigências do discipulado. Por exemplo, outro texto que fala sobre vir para Jesus, para se tornar discípulo dele, é Lucas 14. Um texto bastante complicado. E que a gente tem que pensar a sério se eu quero ser discípulo, não. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, versículo 25 de Lucas 14. Jesus, voltando-se para ela, para a multidão, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até sua própria vida mais do que me ama a mim, não pode ser meu discípulo.
está excluído do discipulado. Se Jesus tem duas categorias de crentes ou seguidores, eu não sei. Mas aqui fica muito claro que o discípulo, e a nossa responsabilidade é discipular as nações, além de discipular a nossa própria família, é que Jesus tem que ter uma lealdade bem acima daquele que nós temos para com qualquer membro da família. Que mais? O texto diz que temos que também chegar a uma conclusão que nossa vida vale menos do que nosso relacionamento com Cristo. Meu companheiro de quarto em Whittier, 1949 ou 50, eu não lembro exatamente que ano que foi. John Stam, seu tio e sua tia, no dia 6 de dezembro de 1934, estavam no interior da China, quando as forças de Mao Zedong cercaram a sua cidade e encontraram esses missionários estrangeiros lá, com um bebezinho de menos de 1 ano, se não me engano, Helena, era o nome dela. Eles colocaram 2 opções para esse casal jovem. Se vocês quiserem voltar para a sua terra com vida, vocês têm que negar publicamente a Jesus. A outra opção é decapitação. Eu tinha 5 anos, mas desde aquela época, eu não sei se foi exatamente quando tinha 5 anos, que eu escutei a história de John e Beth Stam. Eles retiraram suas roupas externas, foram forçados a caminhar uma longa distância para outra cidade, eu não sei se era maior, onde o John foi decapitado, a Beth caiu em cima do seu corpo e ela também foi decepada a cabeça dela. O discipulado, portanto, é coisa muito, muito séria, segundo os evangelhos e o livro de Atos. Fora dessas 2 áreas, 4 evangelhos, 1 livro, chamado Atos, não temos a palavra discipulado mais, não é usada mais. Por quê? Não sei. A palavra fiéis em Cristo, nós temos a ideia de fidelidade a Jesus, já está bem claro. Quando Paulo, por exemplo, endereça suas cartas aos fiéis, que também significa crentes, mas não usa mais essa palavra discípulo. Será que este convite de Jesus era tão exigente que eles acham que seria mal entendido e que uma pessoa que não tinha um compromisso tão sério como esse não podia ser crente? Mas essa é a ideia de capítulo 14 de Lucas. Quem não me ama mais, aliás, um amor mais que se chama ódio no original, os irmãos sabem bem, aqui foi abrandado a tradução da NVI. Se não me ama mais do que a seus pais, esposa, filhos, não pode ser meu discípulo. O que mais que ele diz nesse texto de Lucas? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem
rirão dele. Se você não quer ser objeto de zombaria, é melhor não se afiliar a Jesus e depois voltar para trás. Jesus usa outras ilustrações, além de construir a torre, uma pessoa que vai entrar numa guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, se pensa se com 10 mil homens ele é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe. Pedirão um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Isso já logo nos coloca em confronto com esse texto de Mateus. Venha a mim, todos que são cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. Porque a impressão que eu tenho é que esse texto é muito fácil de chegar a Jesus sem pensar no preço, nas exigências que nós encontramos em outros textos. A única coisa que dá a impressão de ser uma exigência séria mesmo, mais ou menos complicada, é o jugo de Cristo. Mas ele declara, meu jugo é leve. Não é nada difícil, não é complicado. Não é algo que você teria que pensar seriamente. Isso nos coloca, então, diante do que parece uma espécie de contradição. E quando nós encontramos isso na nossa interpretação da palavra, nós temos que levantar perguntas como esta. Será que Lucas está falando de pessoas que vão liderar a igreja? Porque os irmãos lembram que o livro de Atos, quem é objeto dos açoites, quem é objeto de a morte como Estevão, e mais tarde o irmão de João, filho de Zebedeu, ambos que foram os primeiros mártires da igreja, ou mais tarde o irmão de Jesus, que foi morto, e que encontraram um ossuário com o nome dele, Tiago, irmão de Jesus, naquele que já foi descoberto recentemente, e que obviamente os judeus não estão muito felizes com essa descoberta não, né? Naturalmente, eles gostariam muito que Jesus mais ou menos desaparecesse, né? Até um dia em que eles vão crer no próprio Senhor Jesus. Então, que há certos indivíduos que vão tomar a liderança da igreja e vão ser mortos. Aquele livro de Aramis, de São José dos Campos, 12 homens e uma missão. É interessante esse livro, que ele tenta mostrar que todos os apóstolos foram mortos, ou, pelo menos um deles, escapou à morte violenta. E que antes deles se tornarem esses discípulos comprometidos, eles tinham que tomar Lucas 14 bem a sério. Se esse é o caso, então nós entendemos que nós aqui no Brasil podemos ser discípulos, mesmo sem exigências tão duras como nos encontramos em Lucas 14. Eu não sei se eu estou certo com isso. Eu vou verificar isso logo que eu chegar no céu e dizer se está ligando o seu telefone. Não, eu dei uma ideia muito errada lá. Todo mundo tem que estar pronto para enfrentar a morte por amor a Cristo. E se, eu estive falando sobre esse tema recentemente, se o anticristo aparecer, como nós lemos em capítulo 13 do Apocalipse,
todo mundo vai ter que enfrentar a possibilidade de ser decapitado, como nós lemos na própria palavra de Deus. Na guerra contra os santos. Vamos deixar para lá e voltar para Mateus, capítulo 11, porque é bem mais gostoso falar de capítulo 11, versículo 28. Venha a mim, todo mundo é convidado. Todo mundo aqui esta noite convidado a receber este privilégio de ser seguidor de Cristo. Venha a mim e fazer o quê? Quem não virá a Cristo, claramente são pessoas que não estão cansadas da vida. Aquela gente que está entusiasmado com as oportunidades, as grandes vantagens que o mundo oferece. Essas pessoas que estão passando os grandes concursos de Brasília, que ganham fortunas, pelo menos na minha maneira de calcular. Por que ele vai querer seguir a Cristo? Houve um holandês, no ano 2000, quando estivemos lá na Holanda, que chegou a falar com um daqueles evangelistas que reuniu lá 10 mil deles. E disse o seguinte: por que eu preciso de Cristo? Eu tenho bom emprego, bom salário, boa esposa, tenho filhos, tenho casa. Por que eu preciso de Cristo? Em outras palavras, são pessoas que não estão cansadas, pessoas que não estão sobrecarregadas com necessidades, exigências religiosas. Os irmãos sabem que o judeu tem que fazer uma viagem para Jerusalém, normalmente a pé, por exemplo, de Galileia até Jerusalém, 3 dias de viagem, pelo menos, 3 vezes por ano. E, naturalmente, era cansativo. Além disso, a gente tinha outras obrigações religiosas na sua própria cidade, que não exigia a ida para lá. Essa festa de tabernáculos, a gente tem que sair e fazer uma cabana e ficar nessa cabana. A gente que tinha que adquirir um cordeiro para o dia da Páscoa, assim por diante. Mas todas aquelas exigências sobrecarregaram o povo. E Jesus já está mostrando que seguir a Jesus não vai incluir esse tipo de obrigação. Não haverá nenhuma obra necessária como obra religiosa. Jesus nem colocou a necessidade que todos nós achamos absolutamente imprescindível de dar o seu dízimo. Ele não falou nada sobre isso. Ele não falou sobre quantas vezes nós temos que nos reunir. Ele simplesmente tornou religiosidade uma coisa muito mais de coração. Portanto, o discipulado para o próprio Senhor Jesus está relacionado com aquelas palavras que Jesus falou para Pedro, que tinha negado a Jesus 3 vezes, agora ele tem que declarar sua lealdade a Jesus 3 vezes em João capítulo 21. Então, tomar sobre si o aprender de Jesus é mais algo interno do que aquelas exigências que a lei mosaica colocou sobre os judeus e que aquelas pessoas que estavam comprometidos com a lei, como os fariseus, por exemplo, era absolutamente necessário guardar minuciosamente essas leis. Eu li sobre um fariseu que gastou 2 anos só para descobrir como guardar o sábado ou como não guardar o sábado. Era
detalhes de que nunca se imaginava. Por exemplo, dá para comer um ovo posto por uma galinha no sábado? Resposta: depende do ovo. Se a galinha está sendo criada para pôr ovos, você não pode comer esse ovo, tem que dar para um gentio ou vender. Mas se a galinha é um desses caipiras, que vai ser um almoço, e por acaso põe ovo, pode comer, porque isso não faz parte do seu trabalho. Esse tipo de explicação da lei. Isso Jesus veio derrubar, acabar com isso. De uma vez. De uma vez. Não temos cristãos sobrecarregados por obrigações externas. Se irmãos já perceberam, o discipulado é algo interno do seu coração. Está relacionado com a palavra agape. Quanto que você ama ao Senhor Jesus. Então, essas boas obras que você faz não por obrigação, mas por causa do seu amor para o Senhor Jesus. Venha para mim, portanto, largue esses compromissos legalistas que muitos achavam seria necessário para entrar no céu. Aprendam de mim como que Jesus viveu, vivendo sua vida em serviço aos outros, amor para os outros, mas sem nenhuma lista de obrigações. E eu vos darei descanso. Eu deveria ter procurado esse casal que veio de Bruxelas para a nossa igreja em São Paulo. Eu fiquei admirado que eles falaram o seguinte para mim. Em Bruxelas, trabalhando por alguma companhia qualquer, nós trabalhamos muito para a igreja. Estamos cansados. Aqui em São Paulo, a gente não vai trabalhar. Estamos cansados. E realmente eles cumpriram a sua própria palavra. Quase nunca mais apareceram na igreja. O que houve? Falta de lealdade para Cristo. Não há outra explicação do que essa. Pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus, está cansado de chegar na igreja, ou cansado de dar uma porção de sua remuneração no trabalho para o Senhor Jesus, simplesmente uma pessoa que não ama a Cristo. O ama tão pouco que ele larga tudo e às vezes diz que ele é crente. Nós temos muita gente no Brasil agora dizendo: eu sou evangélico, mas eu não frequento exatamente o que os católicos também dizem. Não sou praticante. Temos toda razão para duvidar se a pessoa tem o jugo de Cristo ou não. Se está de fato amarrado ao Senhor Jesus com essa mesma canga, esse mesmo jugo. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu os darei descanso, lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. O apóstolo Paulo vai explicar este jugo de Cristo como a lei de Cristo. Se os irmãos quiserem dar uma olhada em 1 Coríntios 9, Paulo aqui está falando como as obrigações judaicas nacionalistas da lei, ele não tem mais. Mas, quando ele está
com esse interesse de ganhar judeus, ele se torna um bom judeu. Nós sabemos disso porque ele foi preso em Jerusalém, nessa última viagem que ele fez para lá, justamente por causa disso, que alguém acusou ele de levar para a área proibida aos gentios um gentio, que era mentira, não era verdade, que ele levou Trófimo, que era gentio, porque de fato não era. Aqui está o texto. Versículo 20. Tornei-me judeu para os judeus, 1 Coríntios 9, 20, a fim de ganhar os judeus. Por os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Embora eu mesmo não estivesse debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Seu amor para Cristo é tentar convencer todo mundo judaico que Jesus é o Messias e que eles devem amá-lo. Para aqueles que estão sem lei, que somos nós, gentios, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Qual é a lei de Cristo? Qual é esse jugo de Mateus 11, 28 e seguintes? É justamente essa lei de Cristo. É a lei chamada do amor que a gente tem em relação à família quando você casa. Alguns poucos meses atrás eu fui para a América para assistir o casamento da minha neta, a segunda neta a casar. E a única lei que ela está obrigada a cumprir é de amar o seu marido. E a lei que ele tem é de amar ela. E agir da maneira que não venha desmentir esse amor. Então a lei de Cristo este jugo de Cristo você precisa amar a Cristo. O primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E você vai ter que decidir como amar a Cristo. Já ouviram falar desse casal que estava sendo aconselhados por um especialista? Depois da hora de ouvir esse homem, e ele fazer essas perguntas, marido e mulher voltam para casa, estão sentados na cama, e o marido olha para a mulher: será que eu estou entendendo corretamente que eu estou obrigado a amá-la? Ela disse sim, essa é a obrigação, mas não assim. Eu te falava, você tem que amar sem ser obrigado a amar. Vocês que estão casados sabem muito bem o que significa isso. Ou como aquele casado que 10 anos não leva nada no aniversário do casamento, não dá nada para a esposa. Um belo dia ele traz uma massa de flores e coloca debaixo do nariz da esposa, e ela fica sorridente, alegre, ela quer pular. De repente ele diz: não precisa ficar tão feliz assim. Foi meu chefe que me mandou trazer, ele pagou, e ele até me ameaçou que eu vou perder o emprego se eu não trouxer as flores. Então aqui estão suas flores. De repente toda essa alegria vai embora. Por quê? Porque a lei do amor não funciona desse jeito. Então esse jugo de Cristo, do discipulado, é simplesmente que você tem que amar a Cristo, mas justamente por amor a Cristo você age sem lei. Pelo puro prazer e gosto de seguir a Jesus. Eu vejo
tanta dificuldade dos irmãos da igreja entender isso. É tão natural nós criarmos leis e obrigações. Eu lembro uma pessoa que me disse que ele nunca faltou em 30 anos de chegar todos os domingos na escola bíblica dominical. Por quê, meu amigo? Porque essa é a lei. Se ele tivesse dito, eu gosto tanto de ouvir a palavra de Deus, eu gosto tanto de aprender com meu professor, que é excelente mestre da palavra, que eu não falto por coisa nenhuma. É outra coisa. Os irmãos estão entendendo, né? Talvez os presbiterianos entendem melhor do que batistas e assembleanos. Eu acho que sim. Porque realmente é muito difícil distinguir entre obrigação e obrigação. Amor e amor. É a fonte de servir, porque a gente gosta de servir. É o hedonismo cristão, para usar a linguagem do Dr. John Piper. Muito bem, então tome sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim. O que a gente aprende de Jesus? O que este boi, ao lado do outro boi, vai aprender desse boi? Aí vem uma série de fatores que nós não vamos ter tempo para pensar. Essa maneira de Jesus cuidar das pessoas, de amar as pessoas, de se preocupar com as pessoas. Lembre quando tinha essa multidão, que eu cheguei a Jesus numa área deserta, onde não havia padaria, não havia nenhuma maneira dele se alimentar. Ele dava aos discípulos essa responsabilidade, dá-lhes alguma coisa para comer. Ele disse: Senhor, não tem jeito. Em primeiro lugar, não tem dinheiro, e ela não tem padaria, então manda-os embora. Jesus disse: não podemos mandar eles embora. Temos que resolver esse problema. Por que tem que resolver? Nós não forçamos eles virem atrás da gente, nem foram convidados, eles vieram de sua livre, espontânea vontade, a aprender como Cristo, irmãos. Amar as pessoas é o discipulado. O que mais diz o texto? Tomem vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Ele não usa a palavra amor aqui, ele usa a palavra manso e humilde. Por quê? Porque o principal problema que eu tenho, e talvez alguns aqui tenham, é avaliar as pessoas quanto que eles valem. Se a pessoa vale, então a gente se esforça, pessoa valiosa. Mas se a pessoa é um mendigo, se uma pessoa alcoólatra, se um drogado, se uma pessoa vive na rua, a gente passa com o fariseu e o levita e o sacerdote de lado. Jesus não era assim. As bem-aventuranças são os primeiros ensinamentos que Mateus nos dá sobre como ser cristão. Como viver de uma maneira que agrada ao Senhor, como ser discípulo, afinal de contas. Os irmãos sabem que aqueles 8 manifestações do amor ao Senhor Jesus são justamente
baseados, enraizados nessas duas exigências do aprendizado de Jesus: mansidão e humildade. Se Deus nos permitir, amanhã à noite eu quero falar mais sobre isso. Aprenda de mim e vocês encontrarão descanso. Meu comentário sobre essa palavra encontrar descanso, se aprender de Cristo, é que Jesus nunca ficou estressado, nunca ficou com pressa, sempre tinha tempo para as pessoas. Ele vivia tão diferente do jeito que nós vivemos. Pessoas que ficam deprimidos por causa do estresse, por causa da preocupação que talvez eu vou perder o emprego, alguma coisa. O resultado ainda é que a gente vive mais tempo, ficamos mais velhos, a gente percebe que a vida se torna pesada, complicada e difícil. Aprender de mim. Aprender o quê? A gozar, mesmo antes de chegar no céu, de alegrar-se mesmo no Senhor, dia e noite, sempre. George Mueller disse que a primeira obrigação do crente, ou pelo menos para ele, era tornar sua alma, seu espírito alegre no Senhor, logo que ele acordou de manhã. Ele achava que a gente acordava como pagão. Daí ele teve que jogar alguma coisa lá na alma para aquecer e tornar que seja uma alma que realmente glorifique ao Senhor. Oh, bendiga a Deus, ó minha alma, deve ser cedo de manhã. Isso se você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de acordar de manhã. Tem outros que não têm essa dificuldade, talvez seja outra maneira. Mas para o George Mueller, com aqueles milhares de órfãos, com certeza, às vezes os dias pareciam meio pesados. No fim, irmãos, você é discípulo ou não? Ou você é crente? Simplesmente crente? Essa é a pergunta-chave. Lá em Portugal, o que aconteceu na Igreja do Carmo, que na medida que esse pessoal começa aqueles que não foram embora para outras igrejas, porque muitos saíram para outras igrejas, eles não queriam nada de discipulado. Eles nunca foram discipulados antes, por que temos que começar agora, né? Mas aqueles que eram muito sérios nessa busca de realmente seguir ao Senhor, de acordo com a palavra, se tornaram evangelistas. E a igreja começou a crescer mesmo em Portugal, de maneira que a própria liderança da igreja teve que dizer: olha, para de evangelizar, tem gente demais se convertendo e não tem tempo para discipular. Discipular exige um pouco de tempo também, né? Portanto, encerramos por aí. Os irmãos meditem e, se tiverem perguntas, venham amanhã e façam perguntas também. Ou se não quiser fazer amanhã, pode ser domingo também. Então, muito obrigado pela sua atenção. Pastor.